Oi, eu sou a Tati Ribeiro e te mostro como utilizar a análise sensorial na prática para desenvolver o produto certo para o seu consumidor. No vídeo de hoje, eu vou te contar um pouquinho da minha jornada até aqui. E para começar, vamos do início. Desde criança eu sempre fui muito curiosa, muito cheia dos porquês, às vezes até irritava meus pais, né? Por que tanta pergunta, menina? Era fascinada em Mundo de Bikman, era fã do Tibi Peroni, então uma certeza na minha vida eu tinha, eu queria ser cientista. Aí chega a época de prestar vestibular, de escolher uma profissão, e eu escolhi a biotecnologia, estava muito em alta na época, todo mundo colocava como a profissão do futuro, e realmente é uma profissão que vem crescendo bastante. E durante a faculdade, eu fiz vários estágios, fiz em várias áreas, fiz em microbiologia, fiz em fermentação, fiz em cultura de tecidos, mas no fim das contas eu não tinha ainda conseguido me encontrar. Enquanto meus amigos já estavam todos ali escolhendo qual área eles queriam seguir, eu ainda estava um pouco perdida no meio do caminho. Até que eu conheci, nos últimos semestres da faculdade, uma disciplina que se chama análise sensorial. E aí foi a primeira vez na faculdade que me deu um brilho nos olhos. Eu falei, é isso que eu quero seguir. Eu vou ser pesquisadora, não em genética, mas eu vou ser pesquisadora de consumidores. Não adianta nada ter cientistas no laboratório desenvolvendo novas tecnologias, novos produtos, se a gente não entende como isso é visto do ponto de vista do consumidor. E aí eu me lembro até hoje que na faculdade mesmo foi que eu fiz a minha primeira análise sensorial. Foi um teste bem simples, era um teste de aceitação, onde a gente comparou néctar de uva e bebida à base de soja, também sabor uva. Lembro com muito carinho desse teste, foi o início da minha carreira na sensorial. Respira, próximo. É que eu precisava respirar. E aí, seguindo a faculdade, eu precisava escolher um lugar para fazer um estágio obrigatório para finalizar meu curso. E eu escolhi um instituto que faz pesquisas de análise sensorial e testes com o consumidor. Eu ligava lá dia sim, dia não, para saber se eu tinha passado no estágio. Eles já não aguentavam mais atender meus telefonemas. Mas deu certo. Eu fui fazer meu estágio obrigatório nesse instituto. E depois dos meus 6 meses de estágio, ainda fiquei lá por mais quase um ano. Foi uma escola, assim, porque lá eu testei vários produtos diferentes. Ela não tinha, testa só alimentos, testa só cosmético, testa só produto para casa. Não. Ela testava de tudo, dependia do que o cliente solicitava. Então eu tive a oportunidade de ter contato com vários produtos, vários tipos de testes, várias histórias diferentes, vários clientes. Ainda nesse instituto de pesquisa, eu decidi que eu queria aprender mais sobre a área de testes com consumidores e de análise sensorial. Então eu decidi partir para o mestrado. E no mestrado eu queria justamente estudar o comportamento de consumidores. E foi muito legal que eu encontrei um orientador que ele já tinha uma linha de pesquisa em comportamento do consumidor sobre novas tecnologias. Então, no meu mestrado, a gente montou um projeto que juntou a minha graduação em biotecnologia com a minha vontade de estudar comportamento do consumidor e eu fiz um projeto para entender a percepção dos consumidores sobre alimentos geneticamente modificados. Gostei muito da experiência do mestrado e, terminando o mestrado, eu fui para o doutorado, também para estudar comportamento do consumidor, mas agora estudando sobre a percepção deles em relação à alimentação saudável. Então, meu projeto de doutorado, ele tem uma parte que é a análise sensorial de alimentos saudáveis e outra parte que é a análise qualitativa de dados do Instagram sobre alimentação saudável. Tô quase lá, esse ano eu defendo e muito animada. Durante o mestrado e o doutorado, eu tive a oportunidade também de exercitar um pouquinho do meu lado professora, de entender um pouco o que é ensinar algo para as pessoas.
Então, eu participei de várias palestras, treinamentos, participei de apresentações em congresso, foi bem rico para mim. Uma outra coisa também que aconteceu durante meu doutorado foram alguns projetos de consultoria. E teve um em especial que me marcou bastante. Foi um projeto com uma multinacional de alimentos super conhecida, eu tenho certeza que você já provou os produtos deles. E eles me chamaram para treinar do zero o time de P&D para usar sensorial tanto no desenvolvimento como na qualidade. E eles não tinham nada, assim, eles não tinham um laboratório de sensorial, eles não tinham software de coleta de dados, eles não tinham software de análise de dados, eles não conheciam as metodologias, foi tudo realmente do zero. E aí minha ficha começou a cair, eu falei, caramba, como que uma empresa desse porte, com tanta importância, não faz análise sensorial? Eles estão perdendo muita oportunidade, eles estão arriscando perder consumidores. E aí, durante esse projeto, a gente adaptou tudo, a gente fez acontecer com o que eles tinham na mão naquele momento. Então, os questionários a gente fez todos em papel, porque os softwares gratuitos para coleta de dados, eles ainda não eram muito difundidos. Então, a gente fez questionários todos em papel. Eles tinham lá uma sala de reunião que era menos usada, então a gente usou essa sala como espaço de avaliação. E aí a gente agendou horários, separou as pessoas para elas não terem contato umas com as outras. O laboratório de P&D que eles usavam para desenvolver novos produtos deu suporte no preparo das amostras e a gente fez as análises estatísticas no Excel. Deu tudo certo. Aí a gente fez vários testes juntos, né, durante a consultoria e depois eles caminharam por conta própria. Aí, uns 2 ou 3 anos depois, eu reencontrei uma pessoa que participou desse treinamento. E ela me contou que a empresa percebeu a importância da análise sensorial, que a sensorial foi aplicada em muitos projetos e que eles estavam construindo um laboratório de análise sensorial. Eu fiquei muito feliz com a sensação de missão cumprida, de verdade. E aí ela falou assim para mim, mas Tati, você tem que ensinar isso para mais pessoas. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Nessa época que eu reencontrei a pessoa que participou desse treinamento, eu já trabalhava em uma indústria de ingredientes, uma multinacional de ingredientes. E lá eu era responsável por sensorial para a América Latina. Eu atendi diversos segmentos, desde alimentos, bebidas, até cosméticos, papel, muito diverso. E eu tive contato novamente com muitos clientes e clientes de indústrias de todos os tamanhos. E desses clientes que eu tive contato, eu posso contar nos dedos quantos tinham uma pessoa ou uma área ou alguém dedicado à análise sensorial. Mas quando eles viam os resultados que eu mostrava, eles achavam esses resultados muito relevantes e muito interessantes. Teve um caso durante minha passagem por essa empresa que me marcou muito. Era uma indústria de bala e eles estavam desenvolvendo uma nova bala toffee que ia para exportação. E eles nunca tinham feito sensorial. Então a gente aplicou uma análise sensorial para eles e a gente mostrou o que precisava ser ajustado naquelas balas. E eles viram muito valor naquilo, tanto que eles reformularam o produto. E aí eu continuei pensando, a sensorial pode trazer benefícios para um monte dessas empresas, pode facilitar muito os processos de desenvolvimento. E aí eu fiquei pensando, por que será que as pessoas não usam essas ferramentas de análise sensorial? Lá nessa empresa, nessa multinacional de ingredientes, eu também dei um suporte para análise de qualidade. Lá a gente estabeleceu os padrões para controle de qualidade, com base no que os consumidores esperam. Então, o segredo está aí. A gente sempre pergunta para o consumidor, é ele quem vai dizer o que ele quer. Depois dessa experiência na indústria de ingredientes, eu fui para uma multinacional de cosméticos. Então, eu saí de uma empresa B2B para uma empresa B2C.
E eu fui para uma empresa em especial que dá muita importância para análise sensorial. Sensorial é um passo essencial, tanto no desenvolvimento de produtos como na comprovação de claims. E essa empresa, ela é um excelente exemplo do uso bem feito da análise sensorial e dos benefícios que ela pode trazer. O consumidor, ele está sempre no centro das decisões e isso traz muitas vantagens para o negócio. Além de estar nessa multinacional de cosméticos, eu também entrei para a BCS, que é a Associação Brasileira de Ciências Sensoriais, onde hoje eu sou vice-presidente, com o intuito de difundir a análise sensorial. E num encontro desses bem despretensiosos, eu marquei de reencontrar umas amigas minhas que também trabalham ou trabalharam na área de análise sensorial para um café da manhã, para a gente se encontrar, para jogar a conversa fora. E aí cafezinho vai, pãozinho na chapa vem, contando da vida uma da outra, discutindo, né, sobre a nossa área. E a gente percebeu que a oferta de cursos nessa área ela é muito pequena, ela é muito restrita. E também que a maioria da literatura disponível nessa área ela é em inglês. Ou seja, o conhecimento dentro da área de análise sensorial ele não está facilmente disponível. Não é simplesmente você querer para você conseguir aplicar análise sensorial. É difícil você saber onde procurar esse conteúdo. E aí tudo isso ficou na minha cabeça. Primeiro, como a empresa onde eu treinei o time de P&D do zero evoluiu e percebeu a importância da sensorial, como eu gostava de ensinar sobre isso e as pessoas diziam que eu levava jeito e que eu fazia de uma maneira fácil de entender. A conversa com as minhas amigas sobre a pouca oferta de cursos na área e a maioria dos livros dedicados a isso serem em inglês e os benefícios que a sensorial pode trazer para uma empresa que utiliza muito bem essa ferramenta. E aí minha ficha caiu. Eu falei, eu quero ensinar sensorial, eu preciso compartilhar esse conhecimento com mais pessoas. Assim como eu tive muita gente especial que me ajudou na minha trajetória, eu quero compartilhar isso com mais pessoas. E a internet foi a ferramenta que eu encontrei para conseguir atingir muita gente, para mais gente poder se beneficiar do conhecimento que a sensorial pode trazer. Eu quero ajudar os profissionais de P&D a se diferenciarem, a tomarem decisões com base em fatos e sempre pensando nos consumidores. Foram 8 meses de planejamento e agora o projeto do Sensor Lab está nascendo. E eu tô emocionada. Eu tô muito feliz de colocar em pé esse projeto pessoal. Minha família também tá me ajudando a construir tudo isso. E de verdade eu espero que eu possa contribuir com o meu conhecimento para o seu desenvolvimento profissional. Eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho da minha jornada até aqui. E agora vamos juntos construir a sua história de sucesso na sensorial.